Eu estava dizendo a um amigo agora há pouco que se nós rodarmos 360 graus, vamos descobrir que os temas que estão em discussão hoje no Brasil são o problema da CPI e o problema da configuração das urnas eletrônicas para garantir a aferição do voto de cada brasileiro. Então, eu não posso escapar de comentar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tem ministros, 11. E esses ministros são nomeados por um presidente da República. Cidadãos comuns, que antigamente, para poderem ser nomeados, tinham que ter reputação ilibada e notável saber jurídico. O critério, ultimamente, tem sido, e é, pelo menos até a penúltima nomeação, sempre tem sido a quem serviu este senhor. Quem foi servido, nomeia, indica para o Supremo, e o Senado, de joelhos, vai e aprova, porque não há na história da República um nome que tenha sido rejeitado pelo Senado Federal. Gilmar Mendes servia ao PSDB, ao Fernando Henrique Cardoso. Foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. Os ministros dos 13 anos do PT, que são a grande maioria hoje no Supremo, serviram, direta ou indiretamente, o PT e os interesses do PT. E depois foram nomeados e continuaram a servir aos interesses do PT. Então, o Supremo hoje tem 11 lá. 11. Eu não vou citar os 11, porque até não há muita necessidade. Cada um já fez a sua porcaria no seu devido tempo e está ainda pronto para fazer. Não tem muita diferença de um para o outro. O que a gente enxerga hoje de diferente só? É que antigamente os presidentes nomeavam os ministros e havia ministros que diziam, bom, ele me nomeou, mas a partir do instante em que ele me nomeou, eu vou ser aqui ministro juiz do Supremo Tribunal Federal, vou fazer cumprir a Constituição, vou defender a Constituição e vou exigir que a Constituição seja obedecida. Houve gente que fez isso. Mas hoje o que a gente está vendo é um escândalo. No Supremo Tribunal Federal, há pessoas totalmente desqualificadas para ocuparem os cargos que ocupam. E eu quero, mais uma vez, deixar claro que quando a gente critica pessoas que estão desqualificadas no cargo, essas pessoas desqualificadas não jogam só contra eventuais interesses que algumas pessoas têm, a favor de interesses que outras pessoas têm. Não, eles fazem qualquer negócio. Eles são prostitutas, no pior sentido, porque até as prostitutas têm ética. Eu digo prostitutas no sentido de que para eles não há limites. Se tiverem que agir mal, se tiverem que praticar atos indignos, não há limite. Então, quando você tem um grupo de pessoas que dentro de uma Corte Suprema de um país, portanto, pessoas a quem cabe o julgamento de todas as questões mais importantes e numa instância cuja decisão é irrecorrível, o país fica refém dessas pessoas, embora não devesse, porque há instrumentos para tirar essas pessoas do cargo. E um instrumento absolutamente democrático. Os representantes dos estados, que são os senadores, dos estados da federação, têm toda a condição de decretar o impeachment, tendo um motivo razoável, de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que na hora em que o Senado é pecaminoso, e na hora em que uma maioria do Senado é da mesma laia desses ministros, é evidente que esses ministros estão absolutamente blindados e não sofrerão o risco de caírem fora ou serem caídos fora. A minha preocupação, na minha idade, não é com o casuísmo, não é com o fatual, não é com o momento de agora. Aparecem aqui 2 ou 3 comentários no final de todas as lives de gente dizendo
fora fulano, dizendo em português, claro, fora Bolsonaro, o outro diz, Lula 22. Eu estou pouco me lixando para isto. Isto é uma coisa que é à margem do que eu estou colocando nesses comentários. O que eu estou preocupado é ver instituições como o Congresso Nacional ficar de cuecas no meio da rua, mostrando a fragilidade, a fraqueza, a covardia, o despreparo, os interesses escusos de tantos senadores. O que me preocupa é ver uma Câmara dos Deputados avalizar uma decisão absolutamente inconstitucional ditada pelo senhor Alexandre de Moraes e avalizada por todo o colegiado depois, uma prisão ilegal de um deputado federal, e o que fizeram os deputados federais, colegas daquele que estava preso, avalizaram a decisão do Supremo Tribunal Federal, que era inconstitucional. O que faz o Congresso Nacional? Se submete ao Supremo e faz o Supremo decidir por ele. Correm todos lá para pedir que o Supremo decida A, B, C ou D. E o Supremo decide de acordo com os interesses daqueles que vão pedir, porque normalmente quem vai pedir sabe que vai ser atendido. Então, nesse vale tudo que a gente vê, a minha preocupação é saber que nós todos estamos, 210 milhões de brasileiros, dentro do mesmo barco. Todos nós estamos arriscados a não termos quem nos socorra nos nossos direitos, como por regra já acontece. Então, aqueles poucos imprudentes que não querem enxergar, que fecham os olhos, essas pessoas não percebem que cada vez que você aplaude uma ilegalidade praticada contra o seu inimigo, o seu adversário, o seu time, a mesma ilegalidade um dia desaba sobre você, aplicada por outras mãos. Porque o jogo muda. A terra gira. Então, quando nós não colaboramos para a legalidade, para a constitucionalidade, para a aplicação da justiça, para o preenchimento de cargos, para o exercício de mandatos de pessoas que tenham dignidade, caráter. Quando nós não contribuímos para isso e ficamos omissos, ainda que tenhamos dignidade e caráter, nós estamos fazendo o papel deles. Então não adianta vir com a história de que estamos aqui a fazer proselitismo político ideológico. A preocupação vai muito mais além disso. A preocupação vai no sentido de que em que país estamos e para onde vamos, e eu digo a curto prazo. Não é a médio e longo prazo, a curto prazo, vendo as coisas que nós estamos vendo aí. O que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo? Está escondendo e afirmando mentirosamente que as urnas eletrônicas são invulneráveis, contra todas as evidências, contra as evidências que ele próprio, Tribunal Superior Eleitoral, mostrou. Quando um hacker ficou 6 meses invadindo o Tribunal Eleitoral, e eles tiveram que confessar isso, e depois o que fizeram eles lá no TSE, pior ainda, os logs, que é tudo aquilo que está dentro do computador, tudo que funcionou, os dados, etc. e tal, tudo que está ali, foram apagados e veio o TSE dizer que sem querer. A coisa mais intocável num computador, quando você precisa ver qual é a história dele, o que aconteceu, o que mexeram dentro dele, o que invadiram ou não invadiram, quando você apaga os logs, você apagou todas as pegadas, os rastros, os vestígios que estavam ali. Isso o nosso Tribunal Superior Eleitoral fez. Imagine um órgão máximo que organiza, que fiscaliza, que contabiliza, que decreta os eleitos. Eles fizeram isso. E isto eles tiveram que admitir. E agora estão querendo dizer que mas não tem problema, porque o código-fonte, que é onde se mexe principalmente, para botar a cara de um no lugar da cara de outro, quando o senhor e a senhora votam sem saber se votaram mesmo em quem queriam. Esse código-fonte, eles dizem,
Depois que teve a fiscalização, todo mundo viu, checou, assinou e lacrou a urna, não tem mais problema nenhum. Tem o mesmíssimo problema. Uma urna lacrada, ela é tão invadida quanto uma urna que ainda não foi fiscalizada, porque entre o momento da lacração e o dia da eleição, a urna está lá, prontinha para ser invadida. Então, são sem vergonhas que enganam o povo, desinformam o povo. E eu não estou falando isso porque a questão surgiu agora. Eu falo isso desde a eleição de 1998, quando se sentia no ar o cheiro da fraude, que eu tenho certeza que existiu. E isso explica muitas vezes as surpresas que aparecem no resultado eleitoral. Mas como é que pode? Estava lá em último lugar. Eu dou sempre o exemplo de quando eu disputei a eleição para prefeito da minha cidade, em 1992. Na antevéspera da eleição, eu estava em quinto lugar. Era o último colocado. Abriram as urnas. Eu tive mais votos do que os 3 que estavam na minha frente. E fui disputar o segundo turno com o que foi o mais votado no primeiro turno. Pelo menos o que constou na época. Mas 10 anos depois, o Lula disse: aquela você ganhou, mas não levou. E eu desafio o Lula a me desmentir de que ele tenha me dito isso. Na frente, inclusive, do deputado Aldo Rebelo. Com unhas e dentes, sendo um juiz máximo no Brasil sobre isso, o que faz esse sujeito desqualificado lutar desavergonhadamente para que o sistema não seja aprimorado? Quem é que tem medo de que a gente tenha um voto eletrônico comprovado por um voto físico, o que não dá margem a nenhum tipo de fraude, de enganação? Quem tem medo?